essa série de devocionais começou há 3 vídeos atrás. Se você não assistiu os 3 anteriores, eu te recomendo. São vídeos de 3, 5 minutos no máximo. A voltar aí, seja no canal, seja no YouTube, e assistir essas reflexões que a gente tem feito em Hebreus capítulo 12, nos 4 primeiros versos. Então, vamos para a reflexão de hoje, ou para a parte complementar, a parte que pode nos ajudar a pensar com profundidade nessa luta contra o nosso pecado e nesse posicionamento verdadeiro de alguém que valoriza a graça que nos foi derramada, e a salvação e a libertação do pecado. Então vamos lá, hoje eu quero destacar com você o seguinte: o verso 2 do capítulo 12 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse é o verso 2 do capítulo 12 de Hebreus. Se você está vindo comigo nessa sequência, você lembra que nos vídeos anteriores, no trecho anterior, no verso anterior, se você não está no vídeo, pelo menos volta aí o versículo 1, ele fala sobre nos livrar do que nos atrapalha e nos livrar dos pecados que nos rodeiam, ou seja, travar guerra mesmo, já que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas. Nós falamos sobre essa luta contra o pecado e falamos também a parte final do verso 1, que é correr a corrida que nos foi proposta. Agora a pergunta que quer ficar para essa reflexão de hoje aqui é: como correr essa corrida? Como que eu devo me portar nessa corrida, seja de lutar contra o meu pecado ou de cumprir o propósito de Deus para a minha vida? O verso 2 diz, sabe como que você vai correr? Tendo os olhos fitos ou fixados, olhando constantemente para Jesus Cristo. E aí na sequência ele vai dizer porque ele suportou todo o sofrimento, porque ele encarou a dor, porque ele sabe o que é passar a vergonha para que você pudesse ser livre desses pecados. Então olhe para ele. A devocional de hoje é objetivo e direto. Nessa caminhada, se você está comigo, não só nesses devocionais, mas na vida cristã, lutando contra os seus pecados e desejando viver uma vida de santidade, de valorização da graça derramada sobre nós na morte de Cristo na cruz, eu quero te dizer que você só vai conseguir fazer isso se você fixar os seus olhos em Jesus Cristo. Isso mesmo. Você precisa olhar para Jesus. Porque se você olhar para você e para os seus méritos, em algum momento isso pode ser a grande pedra de tropeço ou o sabão que vai fazer você escorregar nessa caminhada. É quando eu olho para Jesus que eu não paro, mesmo quando eu estou desanimado, porque eu não consigo ganhar de mim na luta contra o pecado. Eu olho para ele e falo, cara, ele não parou, ele passou a vergonha, ele morreu, ele padeceu. E eu olho para Jesus Cristo e tudo que ele sofreu por conta dos meus pecados, e nele eu encontro o gás, a energia, o combustível para continuar. É em Jesus Cristo também que nós encontramos a parte da boa notícia, de que mesmo quando nós não conseguimos, e ele sabia que nós não conseguiríamos em muitas situações e áreas e momentos da nossa vida, ainda assim ele pagou o preço por nós. É olhando para Jesus que eu entenderei a graça que não me faz entrar em crise, em depressão, na luta contra o meu pecado, mas também é olhando para Cristo que eu digo, eu não posso parar de lutar. Porque o meu Senhor morreu e pagou o preço para que eu pudesse ter a liberdade do pecado e pudesse agora estar lutando por uma vida de santidade. Então, essa é a reflexão do verso 2 que eu queria destacar com você nesse devocional. Olhe para Jesus. Por que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou lutar contra os meus pecados? Mateus, é muito difícil. Olha para Jesus, olha para a história de Jesus, olha para o sacrifício de Jesus. E nele você vai encontrar a inspiração, a direção, a força para continuar lutando até que ele volte. Meu irmão, uma hora vai acabar essa luta. Mas até que acabe é importante que a gente continue olhando para ele, lutando contra os nossos pecados e correndo a carreira que nos foi proposta. Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga ser iluminado pelo Espírito Santo agora nesse momento, após o vídeo. Pare, pense, ore, tenha um tempo com Deus de verdade. Que esse vídeo seja só uma proposta de reflexão, mas que de verdade agora você tenha um tempo com o Espírito Santo, que isso aqui não seja só um acúmulo de informação, mas um gatilho para que você viva e viva vida abundante com Cristo. Deus abençoe.